é só o começo. Então a gente vai começar reforçando a nossa gratidão aos parceiros do evento, aos parceiros do dia a dia, aos nossos amigos, familiares e principalmente a Deus, por haver tantas pessoas a quem agradecer. Hoje, vocês têm 3 grandes oportunidades. A primeira delas será revelada pelos números, que vão indicar possibilidades de novos negócios, parcerias, mercados inexplorados. A segunda oportunidade está ligada ao conhecimento gerado sobre as equipes de alta performance. Mas a terceira oportunidade está no encontro de vocês. Todos aqui presentes são igualmente especiais. Então, permitam-se ir além da simples troca de cartões. Permitam-se demonstrar um interesse verdadeiro pelo colega do lado. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza de que, mais do que parceiros, vocês terão novos amigos. De coração, sintam-se abraçados. Essa frase do Tom Jobim, ela vai marcar toda a nossa conversa hoje. O Brasil não é um país para principiantes. O Brasil não é um país para amadores. Apesar da frase ser antiga, nós nunca vivemos um momento onde isso é tão verdadeiro. Nós teremos uma série de oportunidades e nós teremos o começo do trabalho no campo de Libra. São 3 grandes pés, 3 pés pesados no acelerador. Por outro lado, nós teremos 2 pés também pesados no freio. Nós teremos ainda uma inflação em alta e nós teremos ainda os juros em alta. O que é que vai dar essa mistura? Não dá para prever. Cada negócio é um negócio, cada setor é um setor, cada empresa é uma empresa, cada profissional é um profissional. Mas isso reforça essa ideia. Os amadores, os principiantes, ficarão pelo caminho. Isso é uma conversa meio triste? Pode ser. Porque desafio e oportunidade são 2 coisas que andam de mãos dadas. O caminho é uma escolha de cada um. Ok? Se eu perguntar para vocês se a economia parou, o que é que vocês vão me dizer? Parou? Não? Eu ouvi tanto essa frase nos 2 últimos meses que eu comecei a ficar preocupado. Falei, poxa, eu acho que eu estou tendo uma visão errada do mercado. Um monte de empresários, de gerentes comerciais, de vendedores, de vários setores e negócios me falando. Aí eu fui buscar, né? Como todo bom jornalista, né? Eu gosto de me pautar por alguns números. E comecei pelos automóveis. O automóvel hoje é o sonho de consumo do brasileiro. E nós tivemos neste ano mais de 3 milhões de unidades vendidas, 1% mais do que no ano passado. Aí na frase do presidente da Anfávia, dá para a gente ter uma ideia do mercado. As 323 mil unidades produzidas representam o melhor mês de outubro da história da indústria. Tem peso uma frase dessa, não tem? Os shoppings continuam bombando. Bombaram mais do que no ano passado, 8,4%. E uma curiosidade, apenas pro Natal serão gastos 200 milhões de reais em decoração. Eu não fazia ideia de quanto custava uma decoração de Natal, até me envolver com a decoração de Natal aqui de Extrema. Eu presto assessoria para a prefeitura e acabei me envolvendo nesse processo. Vocês têm ideia de quanto custa uma árvore de Natal de 20 metros? 600 mil reais. Eu fiquei de queixo caído, porque eu não fazia ideia. Aí eu passei a valorizar as pequenininhas, que eu sempre achei tão caras, mas eu passei a dar valor, porque o negócio é caro demais. Vamos lá, o Dia das Crianças. No Dia das Crianças eu fui tentar pesquisar o e-commerce, que é alguma coisa que ainda é nova para os brasileiros, que ainda está sendo pouco explorada, que ainda tem campo para crescer. Mas, no Dia das Crianças, o e-commerce faturou 29% mais do que no ano passado. Mais de 1 bilhão de reais. É algo a se considerar, não é? O consumo no Sudeste representa hoje mais da metade de todo o consumo do Brasil. É a região que nos interessa. É a região onde nós estamos, é a região que movimenta o PIB brasileiro, é a região que gera o grande volume de empregos, é a região que nos interessa. Principalmente porque a Fernão Dias é a principal, a grande artéria dessa região. A nossa região vai consumir 793 bilhões de reais este ano. Para o ano que
vem já se espera um acréscimo de pelo menos entre 12% e 14% sobre esse valor. O mercado esfriou. A discussão que vem acontecendo agora nos últimos meses é se o Brasil vai crescer 2,5%, 1,5%, 3,5%, 4,5% ou não vai crescer nada. Isso nos interessa? Não. Esse é um número acadêmico, é um número acadêmico e extremamente político. Todas as vezes que nós vemos um dado nacional, nós devemos questionar a quem interessa. Por quê? É claro que o Brasil vai crescer 2% ao ano. É impossível fazer o Amazonas crescer 3%, 4% ao ano. É impossível fazer Roraima crescer. É impossível fazer Pernambuco, o interior de Pernambuco crescer. É impossível. Mas a nossa região mostra que, de 2005 a 2012, tanto Minas quanto São Paulo cresceram quase que 50%. Isso é um volume considerável, não é? Mas todas as nossas cidades de interesse, o nosso eixo da Fernão Dias, vem dando show de crescimento. E aí me surpreendeu o dado sobre Atibaia. Atibaia cresceu nesse período 81%. É um crescimento extraordinário. Extraordinário mesmo. É algo que durante muito tempo se passou despercebido. Atibaia era a cidade dormitório de São Paulo e de Bragança. Não é mais. Não é mais. Pouso Alegre vem acompanhando agora com um crescimento de 76%. Chegou nas bancas e na casa dos assinantes, acho que essa semana, uma Você S.A. Salário. Alguém teve a oportunidade de ver? A Você S.A. fez um levantamento entre as cidades com mais de 200 mil habitantes, ou em torno de 200 mil habitantes. Eles queriam as cidades de porte médio. Eles listaram 48 cidades no país que estão bombando. Pouso Alegre está entre elas. Por que está lá? Porque dentro desse perfil vem mostrando um crescimento muito acima do PIB nacional desde o ano 2000. Vem mostrando um crescimento nos salários, vem mostrando um crescimento na oferta de empregos. Isso é igual São Paulo? Não, não é igual São Paulo. Porque São Paulo é um mercado consolidado, é um mercado já estabelecido, com regras próprias, vive sem interferência do resto do país. Pelo contrário, influencia o restante do país. Mas as nossas cidades interiorãs, e a respeito de Pouso Alegre, apareceu Betim, apareceu uma série de outras cidades do país, vem trazendo o crescimento das capitais para o interior. São essas cidades que têm sido o motor de crescimento no país. E isso começa a fazer com que o nosso olhar mude, porque a gente que está aqui reclama demais. As coisas acontecem em São Paulo. Eu vou comprar isso em São Paulo. Só São Paulo que presta. E isso e aquilo outro. E a gente está deixando as oportunidades aqui passarem debaixo do nosso nariz. Quando a gente fala do consumo da nossa região, ele é extraordinário. Extraordinário, gente. Se a gente somar o sul de Minas e a região Bragantina, nós temos aí quase beirando os 20 bilhões de reais. É um consumo que é para se olhar com atenção, com cuidado. E lembrando lá da última frase, da primeira frase, não é uma coisa para principiante. Principiante não vê oportunidade nisso. Principiante se assusta. Quando a gente traça o consumo per capita da nossa região e compara com a média nacional, nós temos ali no caráter urbano, o cidadão que mora nas cidades, ele consome um pouco menos do que a média nacional. Por outro lado, o nosso consumidor rural, ele tem muito mais do que o poder de consumo da média nacional. Isso acontece por quê? Se a gente for olhar o consumo de São Paulo ou Belo Horizonte, o consumidor da zona rural não existe. Não existe mais, ele está todo na cidade. A nossa região ainda tem um perfil rural muito forte. Todas as cidades entre Atibaia e Pouso Alegre têm uma zona rural muito ativa. Isso significa que nós não podemos negligenciar esse consumidor nos nossos programas de comunicação. Se eu trabalho com bem de consumo, eu tenho que levar o hábito de consumo desse cidadão em conta. Se eu tenho uma loja de portas abertas, eu tenho que ter atenção a esse cidadão, porque o poder de consumo dele não pode ser desconsiderado. Eu sei que vai ficar pequenininho para ler aí, mas eu listei aqui os 20 itens de consumo, a prioridade entre mineiros e paulistas. E eu vou ler os 5 primeiros, porque eu achei curioso. Nos dois, tanto para os mineiros quanto para os paulistas, o item número 1 é manutenção do lar. É óbvio, é o aluguel, gás, energia elétrica, água, é o que mantém as famílias.
Em segundo lugar vem a alimentação no domicílio. Curiosamente, a alimentação no domicílio ela é muito forte na capital entre as classes C, D e E, porque as pessoas têm que economizar comida na rua. Mas nós comemos em casa ainda por hábito, não por tanta necessidade. Nas cidades do interior, para muitos ainda é possível ir em casa almoçar e voltar ao trabalho. Esse é um hábito que influencia tremendamente no consumo. No terceiro item, para os paulistas é alimentação fora do domicílio. Isso já vem da incorporação de um hábito paulistano. Os paulistas da nossa região já têm o hábito muito mais frequente de comer fora de casa, enquanto para os mineiros, no item número 3, aparece material de construção. A minerada quer construir sua casa própria, que também gera uma tremenda oportunidade de negócios. É algo que a gente não pode desconsiderar. Se a gente pegar o exemplo de Extrema, de janeiro até agora, a Secretaria de Obras recebeu 587 solicitações de permissão para construir. Isso significa que 587 pessoas estão construindo. Além delas, são 28 loteamentos ao mesmo tempo. Então, justifica o item estar ali em terceiro lugar na prioridade. No quarto lugar, aí sim os paulistas compram material de construção e os mineiros gastos com veículo próprio. O mineiro está doido para comprar o seu carro. Está doido, está desesperado para comprar o seu carro novo. Então isso mostra um aquecimento muito grande no consumo. Quando a gente lista as 20 prioridades, a outra coincidência vai ficar em último. A última coincidência é fumo. Tanto para os mineiros quanto paulistas, a prioridade de comprar o cigarro está lá em 20º lugar, né? Mas ainda aparece e ainda movimenta um grande valor em dinheiro. Ok? Depois eu compartilho com vocês a relação completa e dá para fazer uma série de cruzamentos ali. Vamos em frente. Quando a gente fala de criação de novas vagas de trabalho, a gente vê que a região continua bombando também. De 2010 a 2013, apenas Atibaia escorregou em 2012. Porque fechar 95 vagas não chega a ser uma crise, não chega a ser uma situação perigosa. Poços de Caldas, por exemplo, do começo do ano para cá, fechou 600 vagas. Isso sim é algo para se preocupar, né? É o segundo PIB do sul de Minas, fechar 600 vagas é algo para se analisar com cuidado. Mas Atibaia, em um desses anos, fechar 95 não é nada assustador. Nos outros anos, todas as cidades, Pouso Alegre, Extrema, Bragança Paulista e Atibaia, tiveram resultados muito acima da média nacional. Quando nós analisamos a taxa de desemprego, elas também mostram um desempenho muito assustador. Na verdade, a gente já sente isso na prática, não é? Quem é que trabalha com recrutamento e seleção aí? Quem é que está trocando um rim por um número de funcionários? Né? O desemprego no Brasil, agora em outubro, bateu na casa dos 5,3, subiu um pouquinho de setembro para outubro, mas ainda assim é um resultado excelente, é o melhor outubro da história do país. Né? Minas bateu 6,5, São Paulo 5,4, a região metropolitana bateu 10. A região metropolitana de São Paulo, aliás, todas as regiões metropolitanas têm uma taxa de desemprego muito superior à que nós vemos no interior. Todas elas. Região metropolitana de Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, todas elas giram na casa dos 10%. Isso mostra que o nosso índice poderia ser muito menor, né? Se a gente tirar do mapa as regiões metropolitanas, mas não dá para fazer isso, né? Pouso Alegre, Extrema, Bragança e Atibaia continuam com resultados muito bons. Extrema e Atibaia em 4,7, 4,8. Pouso Alegre e Bragança também se equilibrando em 5,8, 5,7. Resultados excelentes para a nossa região. Isso significa o quê? No próximo ano a gente vai continuar assim? Não. De 2010 para cá, a margem de lucro das empresas caiu em torno de 40%. Custo passou a ser alguma coisa essencial. Em 2012, 2013, aliás, em 2011 e 2012, muita gente entrou no ponte da alegria do governo de que o Brasil estava subindo para a primeira potência da economia mundial, né? E muita gente saiu reajustando, contratando profissionais com salários astronômicos e tudo mais, porque os bons funcionários iam acabar. Esse foi um erro muito grande, um erro estratégico muito grande. Os salários se inflaram muito. Depois o André vai explicar isso. E isso pesou no custo. Hoje não dá mais para sair contratando a peso de ouro.
O custo voltou a ser estratégico. Aliás, nunca deixou de ser estratégico. O custo é algo que a gente tem que levar na ponta do lápis. Levando isso para o cenário do ano que vem, como é que eu levo o meu custo alto com a inflação elevada e juros altos? Eu vou ter problemas. Eu terei problemas. Isso é óbvio. Então eu tenho que reavaliar os meus custos, e aí mais uma vez eu vou lembrar para vocês, isso é tarefa para principiante? É? Não. O IPEA acabou de publicar um estudo que traz uma reflexão muito importante a respeito do comportamento dos empregos. Durante muito tempo a gente ouviu dizer que simplesmente o diploma de graduação elevava o salário em até 14 salários a mais, não é? Teve uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas muito famosa que mostrava isso. Vocês lembram disso? Isso é verdade ainda? Não. De 2010 para cá, o impacto do diploma de graduação sobre o salário veio diminuindo. Por quê? Lei da oferta e procura. Lá em 2010, nós tínhamos um número muito pequeno de graduados no mercado de trabalho. Hoje não. A cada ano que passa, nós temos um número maior de graduados no mercado de trabalho. Então a graduação é óbvio que vai deixar de ser uma luz no fim do túnel. A graduação passou a ser um pré-requisito. Aquilo que a gente pedia para as pessoas, o mínimo da 8ª série, o mínimo do 2º grau completo, agora é o mínimo da graduação. Então a graduação não me dá mais um bom salário. Mas como é que eu explico isso para o meu funcionário? Ele faz a faculdade, chega no RH, mostra o diploma, crente de que vai brilhar uma luzinha no fim do túnel, e você não tem nada para dizer para ele. Esse é um discurso que a gente vai ter que preparar, porque isso vai acontecer. Muitas empresas passaram a investir em bolsas de estudo para que seus funcionários buscassem a graduação. Mas hoje o diploma de graduação significa estar ou não estar no emprego, só. Não diz mais nada. O diploma de graduação é pré-requisito. E isso é uma discussão que vai ter que ser feita muito criteriosamente com os mais jovens. Porque esse mesmo estudo do IPEA mostra que os jovens não estão na educação, não estão estudando e não estão no trabalho. Os jovens não têm demonstrado interesse por nenhuma das duas áreas. Isso é um grande problema. É um problema a médio prazo, mas é um grande problema. Nós percebemos isso no dia a dia. São poucos os jovens, os adolescentes, interessados em desenvolver sua carreira. Isso é um grande problema para o país, mas é um problema principalmente para pais e mães. Vamos pegar o primeiro pé no acelerador, o campo de Libra. Todo mundo ouviu aqui falar do leilão do campo de Libra, certo? Certo. Mais uma vez nós ouvimos o lado político disso. Quem é que fica com o dinheiro do campo de Libra? Como é que vai ser a partilha do campo de Libra? Quem é que fica com os royalties do campo de Libra? O que todo mundo deixou de discutir é como é que vai se realizar o campo de Libra. Porque ele começa agora em 2014, mas a primeira gota de óleo só será extraída em 2018. Até lá, nós não temos infraestrutura, nós não temos logística, nós não temos tecnologia, nós não temos as plataformas, os navios, tudo isso vai ter que ser construído. Aí, a Ernst Young foi convidada, aliás, a Pricewaterhouse foi convidada a fazer um estudo para as indústrias da cadeia de óleo e gás. E eles descobriram que cada bilhão investido reflete em 33 mil postos de trabalho. Cada bilhão. Eu vou pedir para vocês chutarem, mas chutarem alto, no total de empregos que isso dá. Quem arrisca? Quem acertar ganha um bombom. Vamos. Craig, chuta. Alto. Alto. 150 mil. São 12 milhões de empregos nos próximos 30 anos, apenas no campo de Libra. Apenas no campo de Libra. E sinto dizer para os senhores, nós vamos passar apertado com isso, porque nós estamos na beira, né? Nós estamos na beiradinha do campo de Libra. O campo de Libra está aqui no Rio de Janeiro. Para eles buscarem os nossos profissionais, não custa nada. Aliás, essa garotada vai querer trabalhar lá, não é? O irmão do André Lodge fez esse caminho agora, recentemente, pelo LinkedIn, foi contratado por uma empresa da onde, André? Da Dinamarca, e está lá, trabalhando com petróleo.
Isso vai acontecer cada vez com mais frequência. Eu sei que é um número muito bonito de ver, um número muito ruim de trabalhar, né? Aqui, deixa eu fazer um parêntese. Quando a gente fala no campo de Libra, há algumas curiosidades que a gente não percebe. Vocês sabiam que a cidade a cidade que mais está produzindo peças para a extração do petróleo, está muito longe do petróleo, não tem nenhuma gota de petróleo? Sertãozinho. As indústrias de Sertãozinho chegaram longe. Elas sabem que essas empresas precisam de peças de reposição, precisam de cabos, precisam de uma série de componentes. Foram descobrir o que é que tem que ser feito e já estão vendendo. Estão fechando negócios. Metalúrgicas que produziam peças para carros estão produzindo peças para a indústria do petróleo. Gente, isso não está na cara? O que nós estamos esperando? São oportunidades de negócio, oportunidades para alimentação em alto mar, transporte de trabalhadores de alto mar, treinamento, equipamentos de proteção e segurança, uma série de cadeias que podem se beneficiar e que eu não preciso ser uma multinacional famosa para abocanhar um negócio desse. Uma tremenda oportunidade. Copa do Mundo. Essa vai dar trabalho. E vai dar trabalho por quê? Porque nós estamos no meio do caminho. Não é? Nós estamos entre a abertura, a final e uma grande série de jogos. Nós estamos no meio do caminho. Segundo a Ernst Young, 46 setores serão impactados. 3,7 milhões de turistas nacionais e estrangeiros percorrerão o país. Só em consumo da coxinha até a passagem do avião, 9 bilhões. Nós estamos no meio do caminho. O que é que nós estamos produzindo para ganhar pelo menos uma lasquinha desses 9 bilhões? Qual é a identificação que as nossas cidades ou as nossas empresas estão construindo para abocanhar os turistas que vão passar aqui pela Fernão Dias? Pois é, eu não vi nada até agora. Vocês viram alguma coisa? Viu? Pois é, nada. Esse dinheiro vai passar debaixo do nosso nariz e não será gasto na nossa região. Um tremendo pecado. Eleições. Você sabia que o sul de Minas garante as eleições no Brasil? Porque as urnas são fabricadas em Santa Rita do Sapucaí e as baterias das urnas são fabricadas em Extrema. Sem as duas cidades, nós não teríamos a democracia no país. Show, né? Só que isso reflete também em 13 mil empregos. A indústria que faz as urnas precisa mandar junto com a urna um técnico capaz de fazer a manutenção dela no local onde ela estiver. São 13 mil colaboradores que vão estar espalhados pelo país. Fora os trabalhadores das campanhas de cada candidato. Fora as gráficas que vão produzir material. Fora os trabalhadores com áudio e vídeo que vão produzir material de campanha. E assim por diante. 3 grandes pés no acelerador, né? E olha como os 3 têm relação direta com a gente. Se nós estivéssemos lá no Pontal do Paranapanema, eu ia dizer que não tinha relação nenhuma com a gente. Mas aqui, no eixo da Fernão Dias, esses 3 fatos vão bater na nossa cara. Eles vão bater na nossa cara. E se a gente não aproveitar, o bonde vai passar. No ano passado, o turnover na nossa região movimentou 49 mil vagas. Esse ano ele continuou crescendo. A micro-região de Pouso Alegre gerou 78 mil admitidos. Desses, 39 mil foram só troca. Foram só turnover. A micro-região Bragantina gerou 148 mil admitidos. 58 mil foram só a troca. Nós continuamos rasgando dinheiro com o turnover. Rasgando dinheiro. O turnover é hoje um ralo muito grande nas empresas. E se custo é algo essencial para eu trabalhar em 2014, como é que eu vou continuar tendo uma taxa de turnover dessa? Como, gente? O meu maior ralo de dinheiro hoje está aqui, turnover. Ah, mas como é que se faz?
Há uma série de caminhos para se reduzir o turnover. Há uma série de empresas que já conseguiram reduzir. É preciso trabalhar. E para quem não é do RH, que é do financeiro, que é do administrativo, que é da engenharia, que é da produção, é começar a olhar o RH como um parceiro de negócio. Porque esse trabalho nasce e morre no RH. O RH é o único departamento da empresa que tem competência para cuidar do turnover. Só que se ele não tiver autonomia, não tiver credibilidade, não tiver uma aposta para que isso aconteça, nós vamos continuar rasgando dinheiro. Falei demais com vocês. Valeu, Adriano.